Boa noite! 20 horas 29 minutos 53 segundos. Vamos lá. Começar a nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Dá uns minutinhos. Muito bem. Então, a nossa live de hoje é sobre precificação do atendimento fisioterapêutico. Muito bem, eu acho que isso é um assunto bem importante. Já vou explicar como é que eu cheguei nesse assunto, né? E não te esquece, amanhã tem aula, né, de fibromialgia, né? A intervenção do fisioterapeuta na fibromialgia, certo? Então é amanhã, 20 horas 30 minutos, aula. E te convido a participar da minha comunidade, né, dominando o raciocínio clínico avançado fisioterapêutico, onde tu podes assinar por R$ 97 por mês a comunidade, onde tu vai ter acesso a no mínimo 4 aulas por mês. Por que no mínimo? Por quê? Porque essas aulas que eu dou a cada quarta-feira, todas elas eu vou subir para a comunidade. Então vocês vão lá ter acesso, né? Além disso, os 20 primeiros que se inscrevem, eles, né, ganham um bônus, que é 2 mentorias, tudo pelos 97, né, por mês da assinatura. E ainda vai ter uma comunidade, né, no Facebook, onde a gente pode trocar ideias. Certo? Muito bem. Gente, quanto é que dá R$ 97 por mês? R$ 97 divididos por 30 dá R$ 3,23 por dia. Gente, isso não é nada. Isso é menos que um cafezinho. Se tu toma cafezinho todos os dias, saiba que tu gasta mais dinheiro tomando café do que assinando a comunidade, dominando o raciocínio clínico avançado fisioterapêutico, que onde tu vai poder ter várias dicas, várias, né, sacadas sobre o que fazer nos seus atendimentos. E muito em breve eu vou começar a colocar lá coisas de empreendedorismo. Por enquanto não, por enquanto é só raciocínio clínico, certo? Muito bem. Então, olha só. Depois eu falo mais sobre isso. Então, a aula de precificação de hoje, ela surgiu de um evento que eu fui quinta-feira passada, 13 de outubro, dia do fisioterapeuta, onde eu recebi uma homenagem na universidade onde eu dei aula durante 18 anos. Então lá eu encontrei, né, vários colegas, professores, né, encontrei vários colegas ex-alunos, que agora então são meus colegas. E conversa vai, conversa vem, como é que tu tá, o que tu faz, né? Qual é a área que tu atua, parará, quanto tu cobra? Gente, e aí? E aí eu escutei de tudo, gente. Tinha gente que nem sabia que podia usar o doutor, né? Cheguei para um colega e disse, e aí, doutor, como é que vai? Ai, me chama doutor, eu fico até embaraçado, mas por quê? Né? Se tu pode usar o doutor no teu dia a dia, você nem sabia disso. Então, vocês vejam que as pessoas elas se formam, né? E não têm a mínima noção de várias coisas da profissão. Né? Não sabe que pode usar o doutor. Que não só pode, deve. Se tu for olhar lá na tua carteira expedida pelo CREFITO, tá lá escrito doutor, né? Doutor Klaus, né? Doutora Juliana, tá aí a Ju Tegner, né? Tá lá escrito. Usem o doutor. Por que não usar o doutor? Isso é um termo corrente, né? Engenheiros podem usar o doutor, advogados, médicos, psicólogos, enfim.
né? Agora, se tu tem um doutorado, bom, isso é no ambiente acadêmico. E a gente não está falando do ambiente acadêmico, a gente está falando aqui no nosso dia a dia, né? Então, essa questão de não saber nem como, né, se declarar para o outro, sim, eu sou doutor, né? Doutor Klaus, fisioterapeuta, tá? Inclusive é o nome da minha, né, o nome da minha página aqui no Instagram, da minha conta no Instagram, né, essa que vocês têm acesso, é Doutor Klaus, fisioterapeuta. Por que doutor? Porque é assim que a gente deve se apresentar para o nosso cliente. Aí que começa a autoridade. E é por aí que eu vou fazer o gancho para chegar na precificação. Por quê? Bom, primeiro, né, voltando ao evento que eu participei então na quinta-feira, dos 20 anos da universidade, do curso de fisioterapia na universidade onde eu dei aula, conversa vai, conversa vem, vários colegas, ex-alunos, né, cobrando abaixo do referencial nacional de honorários fisioterapêuticos. Bom, primeira coisa, né, isto é uma infração ética. A grande maioria não sabe, né? É uma infração ética tu cobrar abaixo do referencial de honorários fisioterapêuticos. Tudo bom, Gerson? Catiele, Juliana. Então, olha só. Tudo bem. Tem um monte de gente aí que cobra abaixo. Mas aí eu vou falar para ti que está aqui me ouvindo, né? Onde tu acha profissionalmente que tu vai chegar cobrando menos do que o referencial? Porque o referencial é o mínimo. E tem gente que tem medo de cobrar o mínimo. E normalmente qual é o discurso? Ah, se eu cobrar mais, eu não vou ter clientes. Bom, isso significa que tu não está sabendo te colocar no mercado. Por quê? Primeiro, tu está barganhando o teu preço. Tu está barganhando o teu preço. Certo? Vamos fazer uma pequena comparação. Quando tu vai no médico, tu chega lá e diz assim, eu queria me atender contigo, mas está muito caro o teu preço. Tu não diz isso. Certo? Por que tu aceita que digam isso para ti? Porque se tu disser isso para o médico, ele vai dizer assim, sinto muito, mas esse é o meu preço, eu tenho os meus custos. Como tu também tem os teus custos. E os teus custos, eles entram na tua precificação. E é isso que eu quero discutir com vocês. Quando vocês colocam o preço de vocês, no atendimento de vocês, o que vocês levam em conta? Vocês levam em conta a concorrência ou vocês levam em conta os custos que vocês têm? E esses custos, eles já começam levando em conta o quê? A formação de vocês. Porque, por exemplo, assim, voltando para o evento, tudo bom, Rosane? Voltando para o evento que eu fui na quinta-feira. Eu sempre vou me reportar a ele, porque foi lá que teve a motivação para eu fazer a live com este tema hoje. Mas se eu aumentar o meu preço, eu não vou ter pacientes. Então isso significa que tu não sabe qual é teu público. E não só isso, tu deve provavelmente estar trabalhando no vermelho. Porque se tu vai formar o teu preço, tu precisa saber os teus custos. O que são os teus custos? Primeiro, o tempo que tu passou para te formar. No mínimo 5 anos. Quanto tu gastou? Com certeza 100 mil reais ou mais. Certo? Ou no mínimo perto de 100 mil reais. Quanto tempo tu acha que tu vai levar para tirar isso? Segundo, a quantidade de cursos que tu fez.
Tudo isso entra no teu preço. Terceiro, onde tu atende? Tu atende em clínica? Tu atende em consultório? Tu divide o espaço com alguém? Tu aluga o espaço de alguém? Tem que entrar no teu preço. Terceiro, água, luz, condomínio. Água, luz, condomínio, impostos, né? Imposto municipal. Se tu emite nota, também tem. Teu INSS, né? Teu imposto de renda. Então, olha a quantidade de coisas que tem que entrar na formação do teu preço. Alguns vão pensar assim, mas isso é muita coisa. Não, não dá. Não, Cláudio, tu tá fora da realidade. Posso até estar. Mas eu faço o meu preço. E o meu preço, ele não leva em conta a minha concorrência. O meu preço leva em conta aquilo que eu agrego para o meu cliente. Tu vai no médico, o médico te faz pacote de atendimento. Tudo bem, com essa questão agora de estética, até tem, né? Mas tirando isso, as fisioterapeutas têm mania de fazer pacote. Eu vou fazer um pacote, que daí o meu cliente vai se encantar. Parará. E o que tu faz quando tu faz um pacote? Baixa teu preço. Porque tu quer ganhar no volume e não na qualidade. Não, mas eu atendo com qualidade os meus pacientes. Então por que tu não te valoriza e coloca preço? Porque quando tu faz o pacote, tu abre mão de algumas coisas que tu ia ter que recolher. Então tu vai tirar do teu lucro. Né? E outra coisa que é muito importante, quando tu está formando o teu preço, tu tem que pensar em quantos pacientes ou clientes tu vai ter, que é o mínimo para que tu cubra os teus custos. Para que a partir dali tu comece a ter lucro. E se tu fizer as tuas contas muito apertadas, tu não vai conseguir ter lucro. Consequentemente, tu vai reclamar que a fisioterapia não dá lucro. Mas olha o que tu está fazendo. Tu está dando desconto. Ao invés de vender para o teu cliente de que o teu preço é justo por A mais B mais C. Que isso vai acrescentar, né? Isso vai agregar valor na vida dele. Mas eu atendo convênios. Tudo bem, no convênio é diferente, né? É fechado. Mas tu pode embutir no teu preço a questão do convênio. Porque sim, tu vai ter convênio, ninguém vive só de atendimento particular. Alguma coisa, né? Mas presta atenção quando tu liga pro médico. Eu vou fazer sempre esse paralelo. Quando tu liga pro médico e tu quer marcar consulta por convênio, a agenda está sempre cheia. Claro, ele tem um monte de... Não, ele tem os clientes particulares que ele vai passar na frente, porque esses clientes pagam mais. E como o convênio paga menos, o que ele vai fazer? Ele vai deixar isso para lá quando tiver um tempinho, né? Porque aquilo ajuda a, né, preencher os espaços dele. Claro que ninguém começa com um monte de cliente particular. Normalmente começa com um monte de cliente de convênio. E à medida em que tu vai agregando o teu valor, tu vai achando o teu público, né? Tu começa a inverter isso. Mas para isso,
Tu precisa ter um plano de negócio muito bem pensado, muito bem organizado e muito bem precificado. O problema é que todo mundo quer as coisas para ontem. Tu te formou hoje, ou tu abriu teu consultório hoje e tu quer que ele saia dando lucro. Não, Klaus, eu não quero que ele saia dando lucro, mas eu quero pelo menos pagar as contas. Mas e tu acha que no primeiro mês tu vai pagar as contas? No segundo mês tu vai pagar as contas? No 8º mês tu vai pagar as contas? Tu precisa fazer a tua clientela, né? E aí como é que tu começa a fazer a tua clientela? Tu começa a fazer a tua clientela pelo lado errado, que é com o precinho lá embaixo. Quando tu faz o precinho lá embaixo, tu atrai os clientes que vão querer pagar um precinho lá embaixo. Quando tu coloca o teu preço lá em cima, tu vai começar a atrair as pessoas que pagam o preço lá em cima. Ah, não, mas Klaus, isso que tu fala é uma viagem, eu não sei nem como se faz. Pois é. Vamos pensar em carro. Vamos pensar em carro. Pensar em carro usado. Não vou nem pensar em carro zero. Quando tu vai numa concessionária que vende tanto carro zero, sei lá, tu vai numa concessionária da Chevrolet. Ela vende carro zero, mas ela também vende carro usado. Mas os carros usados dela são diferenciados, inclusive em preço, em relação aos carros daquelas concessionárias que são só de carro usado e que não tem marca nenhuma. Por quê? Tem diferença, inclusive, de preço nelas. Porque tem valor agregado. Garantia estendida, pós-venda. E tudo isso vai formando o quê? O preço do carro deles. Até porque eles pegam os melhores carros para eles. E os outros eles repassam. Ah, mas tu tá falando de carro. Aqui é a mesma coisa, gente. A gente tá falando de venda. Vender é vender. Não interessa se tu está vendendo carro, não interessa se tu está vendendo teu atendimento. Vender é vender. Tá aqui a Rosane, que tem uma loja. Vender é vender. E se tu tem um produto que tem um valor agregado muito maior do que o dos outros, tu tem que cobrar mais. E o que é esse mais? Mais do que o Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos. Porque aquilo é um mínimo e tu tá cobrando abaixo. E tu sabe para que existe esse referencial? Para que não haja concorrência desleal. Só que tu tá fazendo concorrência desleal. Tu tá fazendo concorrência desleal. Isso, inclusive, é uma infração ética grave. Ah, mas se não, eu não vou ter ver que eu sempre volto para a mesma coisa, porque vocês sempre voltam para a mesma coisa. Ah, tu vive em outra realidade, tu tem 26 anos de formado. Gente, eu tenho 26 anos de formado. Desses 26 anos de formado, eu passei 18 dando aula e atendendo um paciente que outro. Significa que eu não tenho uma grande carteira, eu estou fazendo uma grande carteira. Só que fazendo esta grande carteira, eu tenho o quê? Eu tenho pedras grandes e tenho pedras pequenas. O que são minhas pedras grandes? Meus pacientes particulares. Que eles pagam o meu preço. E o meu preço vai aumentar. Talvez tenha gente que cobra o mesmo preço que eu. R$300. Pronto, falei. Daqui a pouco eu vou aumentar ele. Por quê? Porque eu não levei 26 anos para atender por 90 pila. Eu atendo convênio? Atendo convênio. Por quê? Porque eu tenho a areia que fica entre as pedras grandes.
As pedras grandes dentro de um vidro, fica espaços vazios, né? Que eu posso preencher eles com convênio. Quem é que me dá mais lucro? As pedras grandes ou as pedras pequenas? Ah, se eu for pensar em continuidade, se eu for pensar em volume, eu não quero volume. Eu quero qualidade. Isso significa que tu atende pior os teus pacientes de convênio? Não, porque isso vai ser antiético. Mas aqui eu estou falando dos pacientes particulares. E nos teus pacientes particulares, tu tem que agregar um valor. Por quê? Porque o teu paciente de convênio vai continuar sendo de convênio, ele não vai vir para o particular. Mas o teu paciente particular, esse tu tem que dar o máximo para ele. É esse cara que vai pagar as tuas contas. Ao contrário do que todo mundo pensa, que é o convênio que vai pagar as tuas contas. Não. Não. O convênio não vai pagar as tuas contas. Por quê? Porque com um paciente que tu atende particular, na maioria das vezes, tu vai ter que atender 10 pacientes. 10 para 1. Isso é extremamente desigual. Extremamente cansativo. Então, quando entra a questão de tu formar teu preço, tu precisa pensar, as pedras grandes são o meu alvo, são os meus objetivos. A areia que fica entre é só para preencher espaço. Tá, mas o que é que eu faço então agora com os meus clientes? Eu já tenho clientes e eu estou inclusive cobrando abaixo do RNHF. Claro, né? Tu não vai te desvencilhar deles. Quando eu falo que tu está cobrando abaixo do RNHF, eu estou falando que tu estás cobrando ele particular. Porque o convênio vai continuar pagando o que o convênio paga. Né? Tu negociar com o convênio é a mesma coisa que tu ficar latindo para uma parede. Um cachorro latindo para uma parede. Então, tu faz o jogo do convênio, mas os pacientes que tu está atendendo a R$90, tu tem que passar eles no mínimo para 110. Por que 110? Porque o RNHF, até agora, ele está em R$108. Ou seja, tem todo um cálculo lá feito, né, por uma equipe de economistas lá, que fazem o RNHF para o COFITO, e que chegou à conclusão, olha, para ti pagar tuas contas, né, de um atendimento, no mínimo, tu tem que cobrar R$108. Arredonda isso, cobra 110. Por quê? Porque o paciente que te paga 90, ele vai te pagar 110. E não só isso, tu já começa a educar ele. Olha, é 110, era 90 não, mas agora é 110. Por quê? Porque tudo aumenta. Ah, mas aí para ele também, ele não tem como, porque tudo aumenta. E as pessoas não deixam de se tratar quando elas realmente precisam. Gente, a gente precisa parar de pensar de que o nosso atendimento não é um produto. Claro que é, a gente chama isso de serviço. Certo? A gente chama isso de serviço. E se tu quer trabalhar por caridade, trabalha por caridade. Tu pode, inclusive, dedicar um horário teu para caridade. E eu, inclusive, eu reforço isso, eu aconselho fortemente que tu tenha um horário onde tu atende por caridade, para ajudar os outros, ou, sei lá, doa uma parte do que tu ganha. Te aconselho fortemente, veementemente. Por quê? Porque tudo aquilo que tu dá, tu recebe de volta, com toda certeza. Isso se chama lei do retorno. E eu acredito piamente nela. Mas tu atender sem receber nada, ou receber abaixo do que é para ser cobrado, isso não dá, isso não te leva a lugar nenhum.
Ah, tu tá sendo muito mercantilista, porque né, o pessoal acha que né, o pessoal é muito romântico na área da saúde. Eu já fui romântico também. Até que eu vi o quê? Que eu preciso viver do meu trabalho. E se eu não cobrar decentemente, eu não vou pagar as minhas contas, eu não vou progredir. E dentro desses atendimentos que eu fiz no meu cálculo de precificação, eu tenho que me dar conta de quantos atendimentos eu preciso, acho que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, quantos atendimentos eu preciso, no mínimo, para pagar minhas contas. E o resto é quando eu começo a ter meu lucro, porque não te esquece, né? Tem o imposto de renda ainda. Ah, mas se eu puder, eu trabalho sem recibo. Começou errado também. Por quê? Porque isso é uma engrenagem, gente. Isso é uma engrenagem. Isso é uma engrenagem. E quando tu começa a jogar contra a engrenagem vai jogar contra ti. Que mal tem tu pagar imposto. Imposto, inclusive, ajuda outras pessoas. Ou vocês acham que o Auxílio Brasil sai da onde? O antigo Bolsa Família saía da onde? O governo não faz dinheiro. Quem faz dinheiro somos nós. E pagamos nossos impostos e o governo distribui eles. Não estou aqui para discutir política. Só para mostrar o quê? Que tu é uma roda da engrenagem. E que se tu tá tão preocupado com o social, quando tu nega ou tu sonega imposto, porque tu não tá emitindo o teu recibo, não tá emitindo tua nota, tu tá prejudicando o social. Tu tá pensando só em ti. Então, tu trabalhar dentro de um preço justo, decente, isso faz com que a roda da economia gire. Tu produz riqueza, essa riqueza é distribuída para os outros e essa riqueza volta para ti. E assim é a economia. Vocês vão escutar um pouquinho de barulho aqui, porque a minha esposa está chegando, então a nossa cachorrinha aqui, ela sempre faz um escândalozinho, tá? Então eu preciso levar em conta isso quando eu estou formando o meu preço. E sim, esses 5 anos que tu tem de formado conta como a tua experiência. É óbvio que sim. O paciente sabe das coisas que tu fez ou deixou de fazer? O paciente chega, ele vê lá, porque tem gente que gosta de botar, né? Bota na parede todos os seus certificados e assim por diante. Pronto, tá ali, ó. O paciente entrou no teu Instagram, entrou. O paciente entrou no teu Facebook ou no teu Google, né? Lá na tua página no Google, no teu site, sei lá, entrou. Muito bem, já viu tuas qualificações. Agora você vai mostrar tuas qualificações botando a mão na massa. Só que, quando tu dá teu preço, tu tem que ser bem claro. Meu preço é por causa disso e disso, disso. Eu estou agregando valor à tua vida. Por quê? Porque eu vou te ajudar a pegar teu filhinho no colo de novo, a jogar a tua bola, a fazer a tua caminhada, a fazer o que tu gostava. Isso é agregar valor. E isso entra no teu preço. Isso é intangível. Tu não consegue tocar, é intangível. E isso faz com que tu agregue o valor. Isso significa o quê? Quando tu forma o teu preço, vamos voltar então. Quando tu forma o teu preço, e lá tu colocou então os impostos, o teu aluguel, o teu condomínio, né? O tempo de formado, os cursos todos que tu fez, o imposto de renda, tudo que tu colocar a mais é o teu valor. Eu atendo a domicílio, eu coloco no meu valor a minha gasolina. E vou lá, faço o meu livrinho em caixa,
Quanto eu botei de gasolina esse mês? Vai lá. Isso, inclusive, é dedutível do imposto de renda. Tu sabe as coisas que tu pode deduzir, né, dos impostos? Precisa conversar com um contador. Ninguém ensinou isso para mim. Eu fui aprendendo aos poucos. Aí você fica aprendendo até bem rápido. Mas depois que tu aprende, ó, pum, o negócio voa. Pensa sobre isso. Porque tu precisa saber que a formação do teu preço, ela tem várias coisas embutidas. E que aquele cara que cobra menos do que tu, provavelmente ele nem sabe fazer o preço dele. Ele não sabe fazer o preço dele. Ele joga lá embaixo e ele está trabalhando no vermelho porque ele não sabe. E aí ele está cheio de paciente. Tá cheio de paciente, só que ele trabalha, aquilo não dá lucro, ele fala mal o tempo todo da formação dele. Estudei para isso e olha só, não ganho porra nenhuma. Desculpa, pô. Claro, né? Não sabe nem fazer o preço. Tu ainda entra em guerra de preço com ele, porque tu tem medo de perder cliente, porque tu também não sabe fazer o teu preço, e assim vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou, sei lá, algum comentário sobre o que eu falei aqui? Olha só a Catiele. Catiele foi minha aluna. Eu anoto todos os gastos e tudo que entra. No início eu atendia de Uber. Então eu fiz as contas e vi que valia a pena comprar meu carro e hoje consigo investir mais na minha vida pessoal e profissional. Perfeito, é isso aí, Catiele. É isso aí. É isso aí. Não vou entrar em pormenores aqui, fica, né, bem tranquilo, né? Mas tu precisa pensar agora no teu preço. Claro, tu viu que investir comprando carro era melhor do que no Uber. Claro que sim, até porque o Uber tem que ganhar o dele também. Né? Agora tu precisa saber o quanto sobra para ti. Tira todos os impostos, tira todos os encargos, tudo e quanto sobra para ti. E vê se isso te serve. É óbvio, né? A gente sempre quer ganhar mais. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Mas então, tu precisa aprender, então tu vai precisar te posicionar para atingir o público que vai pagar aquilo que tu almeja. E tu não vai acabar com os teus clientes de agora, do dia para a noite. Não, tu vai aos poucos. E tu vai começar a selecionar. E tu vai ver que as pessoas vão começar a te procurar. É como a história da loja de carros que eu falei. O cara que vai comprar um carro usado numa concessionária autorizada, ele não vai comprar numa loja de carro de rua normal. Por quê? Porque ele sabe que os carros, mesmo sendo os carros usados ali, eles têm mais qualidade. Então, apesar de ser uma loja de carros usados, ela atrai gente com um potencial maior. Que depois vão comprar o carro zero. É a mesma coisa para ti, para nós, para todos nós. Nós vendemos o nosso tempo, a nossa habilidade, a nossa atitude. E a atitude, isso que é legal, ela é reconhecida. As pessoas percebem, mas aquele cara lá, ele é diferente. Ele não só resolve as coisas, porque tem muita gente que deve, né? Tem muita gente que cobra uma miséria e resolve as coisas. Mas tu, além de resolver as coisas, tu tem um que a mais, tu te posiciona.
melhor, né? E isso acaba atraindo clientes melhores. Vou te dizer, lá fora tá cheio de cliente que vai te pagar 300, 350, 400, 500 reais no teu atendimento. Só que tu precisa ir lá e encontrar eles não vão vir até a ti. Só que eles não vão vir a ti enquanto tu cobrar o que tu tá cobrando. Isso significa que tu vai passar lá dos teus, sei lá, 90 reais. Eu tô falando 90 reais porque me falaram 90 reais lá no evento, tá? Tu vai passar dos teus 90 reais direto lá para 450, 500? Não. Mas tu vai gradativamente. Mas quando que eu passo? Quando a tua agenda encher. O médico só vai te atender pelo convênio depois que a agenda dele encher com os particulares. Tu só vai aumentar teu preço quando tua agenda encher. E não interessa se é particular ou se é convênio, tua agenda está cheia. Meu Deus do céu. R$ 23,90 cada atendimento. Meu Deus. Ave Maria. Olha só, Catiele. Né? Olha só, Catiele. Quando chegarem para ti, né, e te perguntarem por sessões, não fala em sessão. Fala no que tu faz. Por quê? Porque tu não sabe se 10 sessões vai resolver. Eu já falava isso, né, nas aulas de clínica lá no Ensinos. Tu não sabe se 10 sessões vai resolver. Esse negócio de número de sessões é coisa de médico e de convênio. Porque os convênios se baseiam no médico. E o médico, como ele não sabe porcaria nenhuma de fisioterapia, mas ele tem que, né, dizer alguma coisa, ele diz, não, faz 10 sessões e depois volta aqui. Tu sabe se em 10 sessões vai resolver? Talvez resolva em 2, talvez resolva em 3. Vou te contar uma história, Catiele. Não sei se tu trabalha assim, se tu não trabalha assim. Aliás, nem é uma história. Eu vou te contar uma história, mas eu vou te dizer como é que eu trabalho. Certo? Bom, já falei. Vou falar aqui, já está tudo aberto mesmo. O meu atendimento é 300 reais. Certo? Quando eu vou na casa do cliente, né, ele já sabe o meu valor. Aí eu vou lá e avalio ele. Certo? E quando eu avalio, eu tenho que fazer... que legal. Eu tenho que fazer... É que eu li a tua mensagem aqui. Eu tenho que fazer um prognóstico. Certo? Até porque o cliente ele quer saber quanto tempo eu vou fazer. Né? E de quanto em quanto tempo eu vou fazer. Bom, a primeira coisa que eu digo para ele, eu não sei de quanto em quanto tempo eu vou fazer, tu vai precisar de fisioterapia. Se é segunda, quarta e sexta, se é terças, quintas e sábados, se é todos os dias da semana. Eu não sei. Eu estou aqui para te avaliar. Aí eu avalio ele. E nessa avaliação, é óbvio, eu faço já uma intervenção. Certo? Eu faço já uma intervenção. E marco para o dia seguinte, o dia imediatamente seguinte a ele. Por quê? Porque eu não sei se essa intervenção que eu fiz, ela foi, né, boa ou não. Se eu causei algum efeito, tanto para melhora quanto para piora do cliente. Então, no outro dia eu tenho que ver ele. Muito bem. Além disso, eu posso, né, ficar pensando, eu tinha que ter visto tal coisa que eu esqueci, deixei passar. Né? Ou fazer alguma relação de raciocínio clínico. Muito bem. Então, no outro dia, já está lá. Mas no dia da avaliação, eu já digo para ele, olha, eu preciso de tanto tempo. No mínimo, tanto tempo. E eu sempre superestimo um pouco. Certo? Vou te dizer um caso que eu tinha. Eu tive um caso de uma cervicalgia, né, por tensão
tensão muscular, só tensão de estresse, né? E, né, o que eu precisava? Eu achei que eu precisava de 3 semanas, no mínimo. Eu superestimei. Eu sabia que eu não precisava de 3 semanas. Fiz a intervenção na avaliação já. Fiz a intervenção no dia seguinte. Porque eu cheguei no dia seguinte e perguntei, tá, como é que tu tá? Ah, tô muito melhor, legal. Fui lá, fiz minha intervenção, então, no dia seguinte da avaliação. E dei um espaço de 4 dias. Por quê? Porque eu tenho que ver como é que o paciente vai se comportar. Sabe que negócio? Ah, é dia sim, dia não, dia sim, dia não. Eu não sei de onde é que tiraram isso, porque isso não funciona. Cada corpo funciona de um jeito. Funciona com esse pacote, porque parece que tu quer tirar logo essas 10 sessões do cliente. É isso que pacote é. 10 sessões e tem que fazer as 10 sessões. Tu não sabe. E se tu ajudar o cara e o cara tiver assintomático antes das 10 sessões? Tu fez um pacote, tu vai devolver para ele, né? É o mínimo. Porque tu resolveu o problema dele. 3 ou 4 dias depois do segundo atendimento, eu quero ver o cliente de novo. Daí eu vou conversar com ele, eu vou fazer uma intervenção de novo, que pode ser igual, pode ser totalmente diferente, por quê? Porque esse negócio de tu repetir todas as vezes a mesma coisa, significa então que tu não reavalia teu cliente todas as vezes, tu vai direto pro que precisa, tu vai direto no que tu já fez, aliás, não o que ele precisa. Resumindo, eu estimei em 3 semanas e eu resolvi o problema dele em 3 dias. 3 atendimentos. 2 sequenciados e 1 lá longe separado. O que eu fiz? O cliente ele tinha uma estimativa de gasto dele, certo? Uma estimativa de gasto. E o que aconteceu? Ele ficou contente. Por quê? Porque eu agreguei valor para ele e ainda economizei o dinheiro dele. Porque quando eu vou atender, eu não posso querer o dinheiro do meu cliente. Eu tenho que querer a melhora dele. Klaus, tu tá sendo totalmente contraditório, porque tu tá falando que tu tem que cobrar e agora tu tá dizendo que não, tu tem que... Não, eu tô agregando valor para o paciente, porque assim o paciente vai me reconhecer como sendo muito bom, porque eu estimei que era em 3 semanas e em 3 dias, num espaço de 1 semana, eu resolvi o problema dele. Esse cara vai pagar o que eu quiser. Por quê? Porque ele sabe que eu resolvo o problema dele. Com isso eu mostrei autoridade para ele. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu mostrei segurança. E eu me tornei referência. Ponto. Agora eu vou voltar para o preço. Certo? Porque nesse preço está incluso todos os encargos, os impostos, o meu investimento para chegar até ali. E agora eu vou colocar o quanto eu quiser, é o meu lucro. Um paciente em 40 minutos, 1 hora no máximo, né? Me paga quantos de convênio? No mínimo 10. No mínimo 10 clientes de convênio. E não só isso, né? Isso agora se espalha como se fosse fogo num mato seco. Por quê? Porque as pessoas se conhecem, as pessoas sabem, fulano também tem esse problema, eu vou te recomendar. E o que tu vai fazer? Tu vai lá avaliar. Tu vai dar o teu prognóstico. Agora, tu precisa saber fazer o teu prognóstico. Tu precisa ter segurança no teu prognóstico.
confiança naquilo que tu faz. Tu precisa ter certeza. Porque assim como é fácil ganhar, também é fácil perder. Isso aqui que a gente está conversando são coisas que eu trabalho na minha mentoria. Eu te ensino a raciocinar clinicamente, porque tu vai precisar para avaliar, tu vai precisar para tratar. Que é isso que vai te tornar, te dar autoridade, te dar segurança, te transformar numa referência. E eu também vou te ensinar a como cobrar. E a como escalar a tua cobrança. Ou tu acha que eu comecei com R$300? E onde é que tu quer acabar? Sei lá. 500, 560, 600, quem sabe? Daí eu vou poder atender menos, se eu quiser. Vou poder selecionar muito mais os meus clientes. Porque sempre vai ter gente para atender aqueles de R$90. Isso sempre vai ter. Agora, a pergunta que eu tenho para te fazer é: até quando tu quer fazer isso? Eu te ajudo a sair disso mais rápido. Eu te ajudo a recuperar o teu investimento até agora. E é para isso que eu tenho meu programa de mentoria. Justamente para te ajudar a desenvolver a tua atividade profissional. Te transformar numa pessoa reconhecida pela tua capacidade técnica com o raciocínio clínico. Montar um plano de negócio que seja sustentável para ti. Escalar os teus atendimentos. Né? Tudo isso se chama alavancar a carreira. Né? E eu trabalho isso na minha mentoria, que é de 6 meses, certo? Onde a cada 15 dias a gente tem encontros temáticos e encontros livres também, justamente para ir trabalhando os problemas que tu tem. Porque os problemas que tu tem não é o problema que outro colega tem, pode até ser parecido. E aí eu tenho 2 modalidades de mentoria. Uma mentoria individual, onde eu vou conversar contigo, tete a tete, nós vamos trabalhar juntos, ou ela em grupo. Os investimentos não são os mesmos, né? E aí eu vou fazer uma comparação. Tu ser atendido pelo fisioterapeuta lá no consultório, só tu e ele, tem um valor. Agora, tu ser atendido pelo fisioterapeuta numa sala onde tem vários boxes e ele fica pulando de um lado para o outro, isso tem outro valor. Qual deles é melhor para ti? Certo? É uma coisa que, claro, tu pode escolher. Então eu tenho mentorias individuais, mentorias em grupo, e ainda tenho a comunidade, que eu estou abrindo agora, né? Uma comunidade, que é onde, né, tu pode assistir as minhas aulas. E tu vai ter, né, eu estou abrindo ela agora, então eu tenho, né, um bônus, que são 2 mentorias, né, porque ela trabalha por assinatura anual, né, a minha comunidade trabalha com assinatura anual, onde tu paga R$97 por mês, né, e tu tem acesso a 4 aulas mensais. Às vezes são 5, porque algumas vezes, né, tem 5 quartas-feiras, porque as aulas são sempre às quartas-feiras, quando eu faço as gravações, né, e tu tem acesso a elas, né, um bônus de 2 mentorias, uma no primeiro e outra no segundo semestre, né, quando tu assina, né, assina por 1 ano, né, nos primeiros 6 meses eu dou uma mentoria em grupo, essa mentoria não é individual, e no segundo semestre uma outra, né, uma outra mentoria. E ainda tem acesso, durante a assinatura, a um grupo no Facebook para poder trocar ideias. Eu participo também,
né? A trocar ideias, dicas e assim por diante, né? Sacadas com relação a isso. Como é que tu faz para entrar em qualquer um deles? Manda uma mensagem para mim, certo? Pode ser aqui no direct, pode ser também, né, pelo meu WhatsApp. Onde é que tu encontra meu WhatsApp? Na minha bio. Tu vai ali na minha bio, onde está ali, né, o Linktree. Clica ali vai ter todos os acessos a mim. Tem o meu número de telefone aqui na minha conta, né? Se tu for ali nas minhas informações, tem o meu número de telefone, que é o mesmo número do meu WhatsApp. Né? Se tu acha que isso agrega valor, se tu acha que investir nisso vai, né, dar um upgrade, né, vai alavancar a tua carreira, me procura. Estou aqui para te ajudar. Certo? Ah, isto é uma venda? Sim, é uma venda também. Né? Mas eu não estou preocupado com o teu dinheiro, eu estou preocupado em te ajudar. Por que eu estou preocupado em te ajudar? Porque se eu te ajudar e der certo, pronto, eu fiz o meu trabalho. Que é a mesma coisa que é o que tu faz com o teu cliente, o boca a boca. O que faz tu crescer é a diferença que tu faz para as pessoas. Então, esta diferença está no quê? No que tu agrega. Então, se eu consigo agregar coisas na tua vida, tu vai me vender. Tu vai me indicar para outros. E é por isso que eu também estou aqui vendendo. Eu vendo aqui o meu conhecimento, a minha expertise, a minha experiência, a minha segurança, a minha autoridade com relação àquilo que eu falo. Oi, Juliana, tudo bom? Para quem não conseguiu assistir essa live eu subo ela para o meu canal no YouTube, certo? Meu canal no YouTube também está ali no meu Linktree, na minha bio. Vai ali na minha bio, clica naquele linkzinho que tem ali embaixo e tu vai ter acesso ali também, são vários botões, né? No YouTube, e tu cai direto no meu canal, onde tu vai ter acesso a vários vídeos, vários e vários vídeos, certo? Esse vídeo eu vou subir, né? Se não for hoje, é essa semana ainda, eu vou subir ele para o meu canal. E lá tu vai poder assistir, né? Te peço para te inscrever no canal, porque isso faz o canal crescer. Tu recebe mais informações, clica no sininho, né? Porque daí tu sempre vai ter notificação de coisas novas que eu coloco lá. Curte, compartilha, te inscreve, certo? E principalmente comenta. Por quê? Porque eu quero saber o que tu acha das coisas que eu falo aqui nas lives. Nessas e várias outras, né? Tem lives lá que são aulas, né? Aos poucos eu estou tirando as aulas, porque as aulas vão para a comunidade, certo? Então, as aulas que eu dou nas quartas, elas ficam sempre uma semana. Durante uma semana tu vai poder assistir ela grátis, certo? Se tu não assistiu ela vai para a comunidade e ela não desce mais. Aí ela fica só na comunidade. Então, daí, se tu quiser assistir, tu vai ter que assinar a comunidade, né? Que é R$ 3,23 por dia durante um ano. Isso, o que é esses R$ 3,23 por dia? R$ 97 a cada 30 dias. Pensa bem, quando tu sai num fim de semana, tu gasta bem mais de R$ 50. Para ir lá na balada. E tu deve ir lá na balada. Não estou dizendo que tu não tem que ir lá na balada. Mas eu estou te dizendo que uma aula custa R$ 25. É um pouquinho menos, eu estou arredondando, né? Porque eu estou, né, é R$ 97 por mês, são 4 aulas, então eu peguei e arredondei de 97 para 100, né? Mas não é 100 que tu vai pagar 97. E aí o que acontece? 100 divididos por 4, 25. R$ 25 por uma aula. Se tu acha que a minha aula te agrega alguma coisa. Pensa bem, as aulas que tu tem na graduação, ou que tu teve na graduação, tu pagou R$ 25 por elas? Não. E eu falo as coisas que não te falaram na graduação. Tanto, né, colegas formados quanto alunos podem participar da comunidade, por exemplo.
E eu convido, né? Enfatizo, né? Alunos podem participar, quem é aluno pode participar da comunidade, R$ 97,00 por mês, R$ 25,00 por aula. Se tu acha que isso, né, faz diferença na tua formação, tu já vai, né, desenvolvendo o teu raciocínio clínico. Por quê? Porque essas aulas são de raciocínio clínico. Aliás, amanhã, Juliana, não te esquece, né? A aula de fibromialgia, né? A inserção do fisioterapeuta, tratamento da fibromialgia, que ela vai ficar durante uma semana no meu canal do YouTube e depois sobe para a comunidade, certo? A comunidade, eu acho que até segunda-feira da semana que vem, ela vai estar aberta, ela não está aberta ainda, certo? Por isso que eu estou pedindo para o pessoal todo, né, interessado, né, me mandar mensagem, que daí eu dou mais detalhes e assim por diante, tá bom? Bom, gente, 21h25. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade, qualquer coisa? Qualquer pergunta, jogo aberto. Né? Então, tudo que vocês me perguntam aqui, eu respondo para vocês, não tem galho. Né? Sou eu mesmo que respondo, ninguém responde por mim. Né? Seja lá no WhatsApp, seja no Messenger, sou eu que respondo, sou eu que mando as mensagens para vocês. Muito obrigado, André. Muito, muito obrigado. Se isso faz diferença para ti... Desculpe, André, tu é designer, mas tu faz fisioterapia também? É isso? Porque quando eu entro, por exemplo, na tua conta, lá tá André Santos Designer. Ah, legal. Tá bom. Vou olhar assim e te respondo. Pode deixar, André. Pode deixar que eu te respondo. Certo? Então, fica aqui o convite, né? Para quem se interessar pelo meu conteúdo, né? Me mandar uma mensagem, que eu dou todos os detalhes da comunidade, que eu acredito que até segunda-feira ela vai estar pronta e aberta, certo? E é isso. Fico aberto para quem quiser mandar direct, ou quiser mandar um WhatsApp, porque vocês têm acesso ao meu WhatsApp lá pelo link da minha bio, certo? Fiquem bem à vontade e por hoje era isso, tá bom? Amanhã às 20h30 tem aula, né, de fibromialgia. Não percam, certo? Tragam os amigos, né, venham assistir e espero poder contribuir com todos vocês, tá bom? Um grande beijo, DRCF, te ajudando a ganhar mais, certo? Um grande abraço a todos, tudo de bom!